Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Vamos tratar exatamente disso que falei para as crianças há pouco. Vamos tratar um pouco hoje sobre o chamado de Deus para nós. Diz a Escritura mais uma vez: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Vamos orar, irmãos? Ó Senhor, Deus eterno, Cristo bendito, Salvador nosso, Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, a Ti adoramos, ó Trindade Santa, a Ti prestamos nosso serviço de adoração e suplicamos que nesse momento, agora, na pregação, na exposição das Escrituras, na exposição do Evangelho, o Senhor fale com a sua igreja, o Senhor fale com aqueles que ainda também não professam fé em Cristo como seu Salvador. O Senhor mostre a graça contida na mensagem do Evangelho. Edifica-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, encoraja a Tua igreja, Senhor, e exorta-nos ao ensino do Evangelho, mostra-nos o caminho da verdade, mais uma vez, através da exposição que será feita aqui. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Este é o segundo sermão que pregarei no Evangelho de Marcos e precisamos considerar aqui algumas questões importantes a título de introdução desse livro para que nós estejamos plenamente ambientados com a forma que Marcos apresenta o Evangelho, apresenta Jesus. No primeiro sermão, eu disse aos irmãos que a ideia central aqui que nós vamos buscar e nós vamos ouvir muitas vezes direta e indiretamente da pena de Marcos é: você conhece Jesus realmente? Nós vamos investigar como Marcos apresenta o Evangelho da Graça, apresenta Cristo como Salvador. Mas para isso, nós precisamos ter também certa noção da estrutura do que Marcos fez aqui. Nós precisamos observar que na primeira parte do Evangelho de Marcos, nós temos pequenos resumos. Se você já leu o Evangelho de Marcos, você percebeu isso. Ele faz um compêndio de pequenos resumos, e então depois ele vai para estruturas maiores, como no capítulo 3 nós encontramos. Depois ele volta e faz pequenos resumos de novo, e vai para narrativas um pouco maiores. O que é que Marcos está fazendo? Ele não está fazendo nada diferente do que outros autores do Antigo Testamento fizeram. Nós vamos perceber que num livro como esse, como o Evangelho, ou numa narrativa como um livro do Antigo Testamento, nós vamos perceber que há histórias menores e que elas servem como um elo, como uma ligação, como uma contextualização. Não que elas não sejam importantes, mas o autor está conduzindo o leitor para algo maior, para algo mais profundo, para algo com maior intensidade na mensagem que ele quer transmitir. Assim se dá também num sermão. Um pregador, às vezes, dá ênfase a determinado ponto do texto, porque ali está o centro da mensagem. Ali está a parte mais importante da mensagem. Mas é necessário que no sermão haja um elo que liga todos os pontos, tanto no início como no fim. Se você já percebeu, ou se você é um bom leitor de romances, por exemplo, ou de obras ficcionais, talvez você já tenha percebido que o grande centro do argumento, na verdade, de grandes obras, obras bem elaboradas, está exatamente no centro do livro. O grande argumento está no centro do livro. E todo o livro é como se fosse um grande redemoinho que puxa todo o argumento para o centro. Marcos trabalha dessa forma também. Não num ponto concêntrico, mas em vários pontos do Evangelho. E as pequenas histórias são importantes para entendermos a ênfase que ele vai dar posteriormente. Na segunda parte do Evangelho de Marcos, nós vamos ver a grande narrativa da paixão de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e das instruções finais. Então, Marcos é um livro importante para entendermos o Evangelho da graça de Deus, observando o Evangelho a partir da perspectiva de Marcos.
Essa técnica usada por Marcos se dá para que o leitor saiba o necessário sobre alguns acontecimentos a respeito de Jesus, mas aponta também para outros assuntos que são sublinhados por Marcos. Ele vai marcando assuntos importantes. Então, por exemplo, aqui nós vamos perceber no verso 14 que Marcos fala da morte de João. E dá a impressão que se você só lê Marcos, que foi assim: João morreu e Jesus começou o ministério dele. Essa é a impressão que nós temos lendo imediatamente esse texto de Marcos. Mas o Evangelho de João vai nos dizer que João Batista e Jesus tiveram um ministério contemporâneo, de que Jesus pregou em localidades onde João estava pregando. Tudo indica que Jesus cooperou com o ministério de João. Então João depois morreu. Marcos não dá ênfase a isso, ele tem outro propósito. E ele tem um objetivo muito específico ao começar essa pequena parte, nesses 2 versículos, narrando sobre a morte de João Batista e o início do ministério de Jesus. Isso é muito significativo para quem estava lendo esse texto. A história vai dizer que Marcos, possivelmente, direciona o seu evangelho para os romanos, para os crentes que estavam em Roma, debaixo de perseguição. Isso é muito importante. Guarde essa informação que nós vamos voltar a ela. Aqui nós temos a morte de João Batista, seguida da pregação de Jesus. Depois teremos algo surpreendente na segunda parte de Marcos, a morte de Jesus. E o que é que nós teremos depois da morte de Jesus? A pregação dos apóstolos, entende? Marcos está desenhando no começo do Evangelho o que vai acontecer no final do livro. E a ordem do Senhor para que os discípulos prossigam com o trabalho de pregação. Mas, ao mesmo tempo, Marcos está dizendo que, assim como João pregou, morreu, Jesus veio, pregou e morreu, vocês vão pregar e morrer. Esse é o chamado. Vivemos para Deus anunciando o Evangelho. Mas tem mais coisas aqui nesse chamado. Marcos organiza seu texto de forma que, propositalmente, o leitor se aperceba que houve um custo para que o evangelho da graça fosse oferecido ao pecador. A graça é de graça, mas Deus pagou um custo para que essa graça alcançasse o pecador. E isso vai ser revelado através do ministério de Jesus, que pagou o preço para que nós tivéssemos essa graça de modo pleno e de modo perfeito. Mas também, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, houve um custo para os profetas. Eles sofreram. Se você ler Hebreus 11, você vai ver que alguns foram cerrados, outros foram assassinados de outras formas. Eles tiveram que pagar um custo para que o evangelho chegasse. Eles pagaram um custo para que João Batista também fosse um profeta. Profeta importante, que abria o caminho para o Senhor, inclusive com a sua morte. Jesus pagou, então, o preço último, final e perfeito, para que nós fôssemos salvos. Então, agora, nós não, ou nunca, na verdade, o povo de Deus pagou um custo para ser salvo, mas os mensageiros sempre pagaram um custo. Aqueles que Deus chamou para pregar, para ensinar, para anunciar, sempre pagaram um custo e sempre pagarão. Sempre pagarão. Todo aquele que o Senhor chama para anunciar o seu evangelho pagará um preço alto. Não para a salvação, mas para agradar ao Senhor e cumprir o seu chamado. Quando nós então chegamos ao texto, versículo 1, vamos considerar aqui algumas coisas, versículo 1 não, versículo 14, perdão, nós vamos considerar aqui algumas coisas interessantes. Depois de João ter sido preso, isso Marcos coloca exatamente depois da tentação, né? João foi preso, o João aqui é o Batista, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Foi Jesus para a Galileia. Quando nós lemos João, o evangelho, nós vamos perceber que Jesus cooperou com João no seu ministério na Judéia. Então João foi preso, foi morto. João vai para a Galileia. Nós estamos falando aqui do norte e do sul. Do norte e do sul. Jesus então vai para a Galileia, para o norte. Consideremos em primeiro lugar essa questão, porque como eles desenvolveram o ministério juntos, pregaram o evangelho do reino juntos, João batizou, Jesus continuou pregando aquela mensagem de João, do arrependimento. Aqui uma leitura incompleta será
muito problemática para nós, porque nós não vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, por isso que nós precisamos das demais informações acerca de João Batista e a respeito do ministério de Jesus. Mas o meu foco aqui agora, nós vamos retornar a falarmos sobre João, porque Marcos vai fazer isso lá no capítulo 6, depois de narrar uma série de questões, ele volta a tratar sobre João Batista. Porque será importante falar sobre João, porque o profeta Malaquias profetiza que João vem para abrir os caminhos do Senhor para a pregação. Mas aqui somos atraídos para algo importante, que é o lugar para onde Jesus vai pregar. Que lugar é esse? Galileia. Por que Galileia? Por que Jesus está começando seu trabalho de pregação agora sem João? Na Galileia. Galileia, como eu disse, estava ao norte. Era uma região muito significativa para o início do ministério de pregação de Jesus. Jesus não foi aleatoriamente para a Galileia. Nós sabemos que nosso Senhor não faz nada aleatoriamente. Ao contrário, ele pôde experimentar um lugar extremamente difícil. Galileia, naquele tempo, não é o que nós vemos hoje. Hoje é um lugar tranquilo, pacato, turístico. Você visita, você se emociona, se lembra das passagens da Escritura, se lembra que o Senhor andou por ali, que os apóstolos passaram por ali. Então, o contexto da Galileia daquele tempo de Jesus é muito diferente do que nós temos hoje. A Galileia era o centro de uma vida política e comercial agitada. Veja que coisa. Veja que coisa. Se fosse hoje, e alguém perguntasse assim a um pastor recém-ordenado: você quer começar seu ministério onde? Numa cidade tranquila, pacata, gente de bem, gente boa. Jesus foi para o epicentro da confusão cultural da época. Se foi para o lugar mais complicado daquele período, em Israel. Jesus foi para uma cidade difícil. Ali ficava, na verdade, algo interessante, porque a Galileia era uma encruzilhada das nações do mundo antigo. Muitos estrangeiros estavam ali, comerciantes, diplomatas estavam ali. Ali foram travadas algumas das maiores batalhas daquela época e do mundo antigo. Muitas coisas tinham acontecido na Galileia. A Galileia era o lar de uma população totalmente cosmopolita. Ali nós tínhamos gregos, tínhamos hebreus, tínhamos a língua grega sendo falada, tinha o hebraico sendo falado, o aramaico sendo falado. Alguns estudiosos dizem que o siríaco sendo falado numa cidade só. Será que era confusão? Não. E todo mundo ali trabalhando, vivendo, o povo se misturando. Era uma terra de emoções, era uma terra de passageiros, e era uma terra de emoções passageiras, uma terra de modas perigosas, terra de dialeto de bárbaros, de modos, costumes ofensivos, indecentes. Aquela era a Galileia. Já pensou, irmãos? E Jesus disse: vou para lá. Vou para lá. Você se lembra de alguma coisa quando a gente fala de hebraico sendo falado, grego sendo falado, aramaico sendo falado, siríaco sendo falado, possivelmente latim, por causa do Império Romano? Lembra de alguma coisa? Babel. Que coisa, né? Aquele grande evento que espalha os homens, que os divide em povos. Agora, nós temos Jesus indo exatamente para um lugar cosmopolita, onde várias culturas estavam representadas, para pregar o evangelho naquele lugar, para aquelas pessoas com costumes perversos, maliciosos. O Senhor de toda a glória, santo. E se eu quero pregar para esse povo, vou usar uma palavra aqui que eu aprendi: esconcho. Sabem o que é isso? Você não sabe, não? Aprendi com um engenheiro da igreja. Um nordestino, troncho. Não alinhado. Um povo desmantelado verdadeiramente. Jesus estava lá para pregar para aquele povo. Marcos também chama a nossa atenção
para o tenso cenário político e religioso que estava posto exatamente ali na Galileia. Nós devemos resistir aqui à tentação de imaginar o início do ministério de Jesus num lugar que era favorável. Não foi. Jesus não começa seu lugar numa cidade favorável. Ele começa num lugar mais improvável. Será que se eu perguntasse a você assim, se você não tivesse a Bíblia, você acha que Jesus começou seu ministério fazendo milagre em que lugar? Seja sincero, você diria num casamento? Jesus é a pessoa mais improvável que você pode conhecer. Ele é a pessoa que mais surpreende que você pode conhecer. Um lugar que ninguém basicamente começaria. Ele diz, é aqui que eu quero começar. Ele começou em um local de conflito, de ameaça, mistura racial, preconceito racial, atividades comerciais movimentadíssimas. Jesus estava proclamando as boas novas de Deus exatamente naquele lugar. Meus irmãos, nesse versículo 14, nós aprendemos que Deus quer que o evangelho seja anunciado. Deus quer que a pregação aconteça em lugares assim. Nós precisamos chegar nas Galileias do nosso tempo. Nós precisamos alcançar lugares difíceis. Nós precisamos pregar para pessoas difíceis, pessoas confusas, pessoas avarentas, pessoas de outras culturas. Nós precisamos anunciar o evangelho da graça de Deus em lugares não favoráveis e não previsíveis. Enquanto nós, no nosso tempo, e em vários outros tempos também, homens e mulheres cristãos e não cristãos buscam conforto para a sua vida, Jesus começa o seu ministério no lugar mais desconfortável de Israel, a Galileia. Talvez você, cristão, esteja buscando uma posição mais confortável. E o que Deus tem para você é uma Galileia. E o que Deus tem para você é, fique aqui. E anuncie o reino aqui. Fale do evangelho aqui. A igreja de Deus não deve acomodar-se às facilidades da sua localidade. Nossa missão está em entrar e falar sobre a mensagem do evangelho em lugares tensos, a pessoas difíceis e até hostis ao evangelho. Nós precisamos pregar para as pessoas mais improváveis, segregadas, rejeitadas. Aprendemos com o nosso Salvador a importância de que a vida cristã é desconfortável muitas vezes, principalmente para aqueles que foram chamados por Deus para anunciar o evangelho da graça de Deus. Aprendemos que Jesus, em dados momentos, se retirava. Ele saía para descansar. Ele queria ficar um pouco mais reservado para comer, para conversar, para dormir, para passar um tempo com os amigos. Se retirava para orar sozinho, mas sua vida era urbana. Sua vida era urbana. Um outro dado interessantíssimo aqui, para clarear para nós também, aquilo que eu falei no primeiro sermão, que muitos expositores, às vezes comentaristas também dizem, Marcos não estava preocupado com os argumentos judaicos, ou ele não estava preocupado com a mentalidade hebraica de apresentar o evangelho. Observe uma coisa importante aqui. Jesus não começa seu ministério no campo, ele começa o ministério na cidade. O ministério de Jesus é urbano. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver que quem funda uma cidade são descendentes de Caim. A cidade é fundada em circunstâncias e intenções pecaminosas. A tecnologia se desenvolve a partir de descendentes de Caim, também, em termos urbanos, em termos arquitetônicos. E Jesus vai para onde? Para onde a queda é mais evidente. Para onde a propensão ao pecado, ao erro, a desunião, a concorrência, a traição. Jesus vai para o lugar onde isso é mais fácil de acontecer. Jesus estava na cidade, ou nas cidades,
pregando em lugares agitados, a pessoas problemáticas, a pessoas religiosas, aos idólatras, aos estrangeiros. Esse era o ministério do nosso Salvador. E nós? Nós não pregamos nem para o nosso primo. Nós não pregamos nem para a nossa sogra. Como é que você tem encarado a missão de anunciar o Evangelho? Mas, pastor, Deus não me chamou para ser um pregador. Eu sei, mas Ele me chamou para ser um cristão. E todo cristão é um pregador, em alguma medida. Todo cristão deve anunciar o Evangelho, em alguma medida. O Senhor te dará oportunidades para anunciar o Evangelho da graça de Deus. E você tem feito o que com isso? A Galileia era um lugar tão complexo, tanto culturalmente como na própria linguagem. Imagine você numa cidade onde tinha gente que falava de modo muito diverso. Imagine você numa feira comprando uma coisa com alguém falando em hebraico, e você vira para o outro banco, está falando em siríaco. Imagina só. Jesus entra em lugares confusos. Jesus entra em lugares insalubres culturalmente. Jesus entra em casas perturbadas. Jesus entra em cidades difíceis. Jesus entra, meus irmãos, em corações agitados e confusos. Jesus não veio para equilibrados, cultos ou terapeuticamente orientados apenas. Jesus veio para essa gente confusa, quebrada, ansiosa, desacreditada, ferida, com maus costumes, que não sabe se portar. Jesus veio para a gente que fala alto e fala baixo. Jesus veio para desafinado e afinado. Jesus veio para quem gosta de salmão ao molho de maracujá e para quem tem saudade de comer miojo. Jesus veio para todos esses. Se liberte do miojo. Jesus veio para os instruídos. Jesus veio para os refinados. E Jesus veio também para os mais miseráveis homens no trato. A igreja, portanto, precisa atuar na cidade. A igreja precisa estar dentro da agitação da cidade. A igreja precisa anunciar Jesus nos lugares mais improváveis da cidade. Nós não precisamos organizar um evento de evangelização para anunciarmos Jesus, minha gente. No seu escritório, no seu consultório, no seu trabalho, na sua repartição, na sua sala de aula, nos corredores, na rua, no supermercado, no açougue, na feira, em qualquer lugar que estivermos, nós podemos anunciar o evangelho da graça de Deus. Os drogados, as prostitutas, os travestis, os ladrões, os traficantes, os intelectuais, os médicos, professores, donas de casa, crianças, adolescentes, todos esses precisam ouvir de Jesus. Todos esses. Esse texto nos ensina que devemos entender que a vida da igreja não se resume a 4 paredes. A vida da igreja não se resume a programações internas. Precisamos ser igreja para fora. Nós precisamos ser igreja para fora. A igreja precisa ocupar os espaços fora também, anunciando o evangelho da graça de Deus para a salvação dos perdidos. Nos lugares difíceis que o Senhor colocar, não tenhamos medo. Deus pode nos dar muitas Galileias. E que o Senhor coloque você lá. E que você anuncie lá o evangelho da graça de Deus. O evangelho nos ensina aqui, irmãos, que João, por pregar a palavra de Deus, foi preso, foi entregue, foi morto. O texto vai nos falar posteriormente da morte de João. Aqui agora João estava detido, mas Jesus estava solto. Paulo vai nos dizer, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A obra de Deus continua, o evangelho continua avançando. O diabo, o mundo, o sistema pode deter alguns pregadores, pode deter algumas igrejas, mas não todos os pregadores, não todas as igrejas. O Senhor sempre nos dará novas portas, e se nos prenderem na prisão, anunciamos a Cristo.
E se fecharem a nossa boca, nós escrevemos. E se arrancarem os nossos dedos, nós oramos. Vamos para o verso 15. Dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui é a primeira vez que ouvimos a voz de Jesus no Evangelho de Marcos. É a primeira vez que soa o som de sua boca. O tempo está cumprido. O reino chegou. A ideia de próximo aqui é chegou. Ele não está consumado, mas ele chegou. Arrependam-se e creiam na mensagem do Evangelho. Reconhecemos naturalmente que o tempo não é medido por nós como algo linearmente igual. Deixa eu explicar esse negócio. Nós não medimos o tempo da mesma forma, sempre. Mas, pastor, o relógio marca da mesma forma sempre. Eu sei, não estou falando de relógio. Eu estou falando de pontos cruciais no tempo. No dia que você teve um filho, no dia que você passou no concurso, no dia que você passou no vestibular, no dia que você casou, aquele tempo é diferente. Cumpriu-se um tempo especial para você. Nós não marcamos o tempo da mesma forma. Nós comemoramos aniversários. Comemoramos o dia que nascemos. Comemoramos o dia que outras pessoas que amamos nasceram. Comemoramos várias coisas. Comemoramos o aniversário da igreja, o aniversário da cidade. Comemoramos coisas estranhas que marcam o tempo. Comemoramos tantas coisas importantes e boas, porque o tempo é marcado dessa forma na nossa vida. Cumpriu-se o tempo de muitas coisas na nossa vida. A lembrança de quando nascemos, ou de uma grande bênção que nos alcançou, é uma boa lembrança que marca um tempo importante para nós. Embora aquele tempo não volte mais, mas ele é importante. Já ouviu falar num homem chamado Heráclito? Heráclito foi um filósofo. E ele dizia assim: não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, porque o homem não será o mesmo e o rio não será o mesmo. Todas as vezes que você entra num rio, você não é mais o mesmo. E a água também não é mais a mesma ali. Então aquele tempo que passou, mas ele foi marcado. Novos tempos vão chegando. Deus está dizendo aqui que um tempo importante foi cumprido. A plenitude dos gentios. Jesus agora está pregando para a salvação de pecadores. Isso havia sido planejado por Deus desde a eternidade. E o mundo foi preparado por muitos séculos. Muitos séculos. Milênios. Até que Jesus viesse. Então, no versículo 15, Marcos fala sobre esse tempo. Houve então um tempo especial que Deus determinou. Esse era um tempo interessante porque aqui vigorava a conhecida paz romana. Havia uma presente paz política no império. Era um tempo favorável para a pregação. Havia o grego koiné sendo falado como uma língua instrumental. Era uma linguagem favorável para o império, para a pregação do evangelho de Deus. Havia liberdade religiosa para os judeus. Os judeus podiam cultuar o seu Deus e serem poupados de uma perseguição por causa da religiosidade politeísta de Roma. Haveria uma certa paz. O cristianismo é derivado do judaísmo. O tempo foi preparado por Deus. Não eram coincidências que estavam acontecendo. Deus preparou aquele tempo. Foi nesse tempo que Deus designou a encarnação e o começo do ministério de Jesus. Jesus deu início ao seu ministério no tempo cumprido por Deus. Mas aqui Jesus também fala sobre o reino. O reino de Deus. Precisamos entender isso aqui. O que é que Jesus está falando? O que é que Jesus está dizendo quando ele nos fala do reino de Deus? E o reino de Deus está próximo. A palavra aqui usada para reino é basileia. Esta é a palavra grega. Basileia. O reino de Deus significa aqui um reinado, uma autoridade suprema.
A autoridade de Deus está presente em grande medida. Jesus está anunciando isso. O reino de Deus é apresentado aqui como iminente, ele chega. Jesus não define o reino explicitamente no Evangelho de Marcos, mas ele demonstra por meio de ações, curas, exorcismos, perdão de pecados e ensino com autoridade que o reino tinha chegado. Tudo isso estava mostrando que o rei estava presente e que o governo estava acontecendo. Paradoxalmente, nós aprendemos em Marcos que o reino é escondido. Ao mesmo tempo que ele é revelado, ele é escondido. Parábola do semeador. Os discípulos querem saber aquilo que Jesus está ensinando. O reino também é algo ensinado por Jesus como uma tensão entre algo que é presente e algo que é futuro. Já está, mas não está totalmente aqui. Já está, mas não na sua plenitude. Então temos aqui um contexto histórico importante acerca do reino de Deus e do que estava acontecendo aqui no Evangelho de Marcos e no que estava acontecendo no pensamento judaico antes de Jesus começar o seu ministério e mesmo encarnar. Os judeus do primeiro século esperavam uma intervenção divina na história, restaurando o reino de Israel. Eles esperavam um Messias político, que libertaria eles das garras da opressão política do império que estivesse sobre eles. Essa era a expectativa judaica. E o reino de Deus estava ligado também a uma esperança messiânica. Deus reinaria diretamente através do seu ungido. Era uma questão de libertação política e de restauração da ordem. Os judeus viviam nessa expectativa. Então, diversos grupos judeus, como fariseus, zelotes, essênios, tinham visões distintas acerca disso, mas basicamente era essa a grande expectativa. Então, a pregação de Jesus, ela vai causar um grande impacto aqui, porque Jesus, quando fala sobre o reino de Deus, estava mostrando a majestade e o governo de Deus no mundo. A soberania de Deus era o início da mensagem de Cristo. É assim que o evangelho começou a ser pregado por Cristo. O reino de Deus chegou. Existe um soberano. Existe um soberano. Essa é a marca do início da pregação de Jesus. Jesus não começou assim: olá, amigo, você é importante para Deus. Você tem um minuto para mim. Você sabe que Jesus te ama e Ele tem um plano lindo para a sua vida. Sabe? Lindos. Vocês sabem que Jesus tem um plano lindo para a vida de vocês, seus lindos? Não. O reino de Deus chegou. Existe um rei soberano que governa absolutamente sobre tudo. E o reino dele está presente. É assim que o evangelho é anunciado por Jesus. Então aqui, irmãos, aprendemos que não devemos proclamar o evangelho de outra forma. Devemos proclamá-lo fielmente. Devemos anunciá-lo conforme a verdade do evangélico. Senão, Deus fica subjugado a um evangelho que não é o evangelho das Escrituras. Nós cantamos há pouco sobre um evangelho estranho que está no mundo. Quem ontem era servo, agora acha-se senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Deus fica subjugado, o homem virou rei e Deus virou escravo. A pregação fiel das Escrituras deve demonstrar essa verdade. Deus é soberano. A soberania de Deus para a salvação do homem e o seu governo e restauração das coisas é uma verdade fundamental do Evangelho. A negação da soberania de Deus é um erro gravíssimo contra o Evangelho e contra a pregação do próprio Cristo. Porque ele começa dizendo que Deus é soberano. Então, fuja de qualquer tipo de pregação que aniquila ou ignora a soberania de Deus no anúncio da mensagem. Esse não é o evangelho apresentado nas Escrituras. Jesus nos ensinou a desejarmos esse reino escatológico. Venha o teu reino. O desejo pelo reino é o desejo que a destra de Deus governe todas as coisas. Desejo pelo reino e o anúncio do reino é o desejo que o pecado seja extirpado, que o mundo caído, que está sob domínio do pecado, seja totalmente dominado pelo Senhor. E Jesus está dizendo isso, começou, viu? Jesus está dizendo,
a maré encheu e a água vai tomar tudo. O reino chegou e vai cobrir tudo. Daí a explicação dos milagres, dos exorcismos, das conversões, do perdão de pecados que aconteceram naquele período. O reino de Deus tem um caráter presente e um caráter futuro. Nós devemos aguardar com expectativa o reino de Deus, mas devemos viver essa expectativa de modo que a nossa vida aponte para essa santidade futura que teremos. E ainda no verso 15, na última parte nós lemos: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento aparece aqui, meus irmãos, como obrigatório para que alguém entre no reino de Deus. O arrependimento deve acontecer, porque é a porta de entrada no reino de Deus. Se alguém conhece o Evangelho, arrepende-se dos seus pecados. O reino consumado de Deus não tolerará insubmissos. O rei não tolerará insubmissos. O arrependido mostra submissão ao rei. Arrepender-se é mudar de direção, como disse as crianças. Não apenas mudar de atitude. Arrependimento não é apenas mudar de atitude. É mudar a direção da vida. Não meramente sentir culpa por algo errado que fez. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. O arrependimento tem a ver com a obra da graça, que me restaura. O arrependimento é mais amplo. O arrependimento não é mera tristeza por um erro cometido. Arrepender-se é deixar para trás o que desagradou a Deus. Abandonar o que desagradou a Deus. Arrepender-se e crer são questões que andam de mão dadas. Se não estão de mão dadas, não há salvação. Crer aqui, irmãos, é fé, confiança. Confiança que temos um rei. Que temos um rei que governa o seu reino. Não há nenhuma outra religião que diga isso, que o cristianismo diz. Nenhuma. As religiões dão conselhos aos homens, dizem à humanidade o que eles devem fazer, mas o cristianismo começa ensinando o que Deus fez. A religião diz, faça isso. Vá ali. Faça uma novena. Vá para tal lugar. Faça uma peregrinação. Procure alguém que já morreu. Ofereça um sacrifício. Faça um despacho. Procure a sua salvação. Faça boas obras, dê esmolas. A religião sempre dá conselhos para que o homem alcance a sua redenção. Não. O Evangelho mostra o que Deus fez, não o que o homem pode fazer. E o que Deus fez foi entregar o seu Filho e essa mensagem ser anunciada para a nossa salvação. A mensagem do Evangelho é que o homem é salvo por graça, que Deus veio e convoca seus súditos sob seu poder real. Essa é a mensagem do Evangelho. O retorno do rei só acontecerá em triunfo por causa dessa primeira mensagem, o poder de Cristo para salvar o pecador. O seu sacrifício é quem proporciona isso. Se você gosta de Tolkien, ele escreveu uma famosa série chamada Senhor dos Anéis. Em um de seus livros, o último livro da série, O Retorno do Rei, o autor diz o seguinte no livro: as mãos do rei são mãos que trazem a cura. Veja que frase. E ele continua: e assim será conhecido o rei legítimo, como o rei que cura. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o rei que nós servimos, que traz o seu reino e no seu reino cura. Este rei é Cristo e ele traz cura e libertação do mal, do pecado, pelo poder de sua morte e ressurreição. A boa nova do reino de Deus é que restaurará todas as coisas. Restaurará a sua vida, restaurará o mundo, restaurará tudo que está quebrado pelo pecado.
Se você conhece um outro livro importante, muito querido lá em casa, A Última Batalha, de C.S. Lewis. Esse livro faz parte das Crônicas de Nárnia. Lewis diz o seguinte, preste atenção. Finalmente cheguei em casa. Este é meu verdadeiro país. Esta é a terra que venho procurando por toda a minha vida. É isso que o cristão diz. Quando o reino é instalado e consumado absolutamente. É isso que nós vamos dizer quando Jesus voltar e o reino estiver totalmente consumado. Diremos mais ou menos isso. Finalmente chegamos em casa. Essa é a nossa nação verdadeira. Essa é a nossa terra. A terra que procurávamos na nossa peregrinação. Essa é a esperança do Evangelho, meus irmãos. Recebamos essa mensagem. Se você não creu em Cristo ainda como seu Salvador, não desfruta de Cristo como seu Rei, seu Senhor, hoje é o dia de você fazer isso. O que é que eu faço, pastor? Preciso ir aí na frente? Não, não precisa. Preciso levantar a mão? Não, não precisa. E o que é que eu faço? Você precisa ir a Ele, ao Rei. Você precisa dizer, Senhor, recebe-me. Recebe-me como teu servo. Muda a minha vida. Que a sua vida entre na minha. E que a minha vida seja absorvida pela sua, a ponto que eu diga assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a mensagem da graça de Deus. Sua vida não pode ser resumida, ouça, sua vida não pode ser resumida ao que você compra, ao que você vende, ao que você bebe, ao que você come, onde você dorme, onde você acorda. A sua vida não pode ser resumida a isso. A sua vida não pode ser resumida à sua agenda semanal. Não. E eu estou muito poético hoje, eu vou fazer outra citação aqui. Há uma música que diz assim, preste atenção. Para nós ele é da vida o melhor. Nosso mover e existir. Paraíso aqui. Só a ele entregar o princípio e o fim. Do universo o rei. Do mundo a luz. Essa é a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Que este rei seja Senhor e Salvador de sua vida. Que esta mensagem transforme você e dê sentido ao seu viver. Que os seus ouvidos sejam abertos, destapados pela voz do rei que soa, anunciando o reino e dizendo, creia e arrependa-se. Venha para mim. Que seus ouvidos ouçam o chamado e que seu coração atenda a esse chamado. Vá a Cristo hoje. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu poder. Que esta mensagem penetre em nosso coração, penetre em nossas vidas, transforme nossas vidas. Destapa os ouvidos daqueles que não conhecem ainda essa verdade belíssima, Senhor, do Evangelho. Que não conheçam apenas pela sua beleza, mas pelo seu poder. Pelo seu poder transformador, regenerador, edificador. Ó Senhor, que os nossos corações se arrependam da falta de arrependimento que eles têm. Que a nossa fé seja firmada na rocha, que é Cristo. E não tenhamos outro a quem recorrer. Seja para nós, Senhor, Rei. E que não haja outro rei em nossos corações. É isso que nós te oramos, no nome de Cristo. Amém.